Amados, nós estamos na presença do Deus vivo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Os anjos cantam lá no céu, santo, 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 24 horas. Os querubins, eles anunciam Jesus Cristo 24 horas. Às vezes a gente fica acanhado dentro de uma igreja. Depois vocês voltam, viu, meninos? Às vezes a gente fica acanhado dentro de uma igreja, na presença do Rei dos reis, o Senhor dos senhores, diante de qual todo joelho vai ter que se dobrar e vai ter que confessar que só Jesus é o Senhor. Amém? Agarra na mão dessa pessoa que está do seu lado e pergunta para ela se ela tem certeza da salvação. Se ela titubear, você fala, hoje é dia de você sair daqui com certeza. Todo mundo romantiza o céu, amados. O mundo todo romantiza o céu. O céu é eterno com Deus, mas o inferno também é eterno com Satanás e seus anjos. E a Bíblia fala, nos afirma, que o fogo não se apaga, o verme come a alma, e é eterno. Então, se você não tem certeza da sua salvação, saia daqui nessa noite. Se Jesus te chamar, irmão, você vai encontrar com Ele na glória. Se Ele te chamar, não tem dinheiro, não tem caderneta de poupança, não tem aplicação, não tem network. É você e Deus. O céu é a nossa eternidade, mas a certeza dele a gente constrói aqui na terra. Se você ainda não tem certeza da sua salvação com Jesus, não saia daqui dessa noite sem essa certeza. Eu não sei se eu chego ao final do culto. Tem certeza, Gil? Tem, Pedrão? Ninguém tem, amados. Nós não temos um minuto posterior, nós temos só o agora. Nós temos só o agora. Amados, eu não ia fazê-lo. Eu até falei com o Arthur. E eu pedi autorização para Deus, se Deus me autorizava a fazer o que eu vou fazer agora. Eu quero chamar a Carize e a Júlia para vir aqui na frente. Vem cá, filha, vem cá, esposa. Nós não vamos contar testemunho, amados. Mas nós vamos honrar essa igreja que nos abraçou e tem nos abraçado. E gratidão são as memórias do coração. Eu e minha família queremos agradecer a cada um de vocês que tem orado, que tem chorado conosco as nossas muitas dores. Amados, estar aqui na frente não é fácil. Vir a esta igreja, sentar nessa cadeira não é fácil. Eu gostaria que vocês colocassem aquela foto para mim, da minha família. Eu, a Carize, a Júlia e o Guilherme. Eu sei onde o Guilherme está. Ele está com Jesus. E eu sei que Jesus está aqui conosco, amém? Então o Guilherme está aqui também. Eu quero agradecer cada abraço, cada oração,
Quero agradecer cada café, cada almoço, neném. Quero agradecer cada palavra, cada gesto sincero que vocês têm feito a mim e a minha família. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A dor não vai nos parar em nome de Jesus. A dor não vai nos parar, por mais que seja difícil. Deus nos chamou para levar o nome dele às nações. E nós estamos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Faz isso acontecer rapidamente. Eu estou doido para abraçar Jesus e o meu guia. Então, em nome da minha família, em nome da Carísia, da Júlia, em nome da memória do Guilherme, eu quero agradecer vocês. E peço, continue nos dando colo e nos carregando, porque nós vamos precisar muito de vocês. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Você está se aplaudindo porque essa é a igreja do Senhor, mas cada um está aplaudindo um e outro. Essa é a igreja do Senhor. Você pode aplaudir mais forte. O mundo está vendo o que é uma igreja viva, uma igreja eficaz, e uma igreja de Atos 2:42. E muito disso passou por cada um de vocês, e tem passado por cada um de vocês. Muito obrigado. Amém. Amados, assentado como você está, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. Deixa eu organizar o meu tablet aqui. Gênesis 41, do versículo de número 37 até o versículo de número 44. Gênesis 41, do seu versículo 37 até o versículo de número 44. Diz o seguinte: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Próximo. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. Você pode dar um glória a Deus aí? Talvez você já ouviu a história de José 595 vezes, mas eu vou te falar 596 vezes novamente.
A Bíblia me respalda que a palavra não volta vazia. Ela faz-se nova todas as vezes que nós a falamos. Tem muita gente que já leu a Bíblia 10 vezes, 30 vezes, 40 vezes e não sei quantas vezes. E toda vez que ele lê a Bíblia, ele encontra algo diferente nas mesmas leituras que ele fez tempos atrás. Cada vez que ele lê, ele vê algo ali que os seus olhos pularam das outras vezes, porque ela é viva, ela é poderosa, ela comunica com a gente. O autor da Bíblia falando com a gente, quando a gente lê a palavra do Senhor, é como se Deus estivesse sentado. Como não? É Deus sentado com a gente falando: filho meu, abra os seus ouvidos que eu vou te ensinar, eu vou falar para você. E aí nós abrimos a Bíblia em Gênesis 41, do versículo de número 37 até o 44. E Deus me deu um título para o que vamos conversar nessa noite: do poço ao topo. Do poço ao topo. Tem aquela segunda imagem que vocês podem colocar para mim? Esse rapaz, chamado de Santo Agostinho, ou de Agostinho de Hipona, foi um dos grandes pensadores e teólogos do cristianismo. Esse homem, certa vez, ele disse: Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Esse homem escreveu algumas grandes obras, uma delas Confissões, outra A Cidade de Deus. Nessa obra que ele escreveu, Confissões, ele escreve antes dele se render ao Senhor, antes dele se converter ao Senhor. E uma das frases que tem nessa obra que Agostinho escreve é: dá-me pureza, mas não agora. Dá-me pureza, mas não agora. E nessa obra que ele fala, que ele escreveu, Confissões, ele fala que ele era um monge, mas que tinha algumas lacunas meio tortas em sua vida. E por isso que ele falou: dá-me pureza, mas não agora. E em outra grande obra que Agostinho escreve, A Cidade de Deus, ele coloca nessa obra uma frase: fizeste-nos para ti, e inquietos está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Fizeste-nos para ti, mas inquieto está o nosso coração, enquanto nós não repousamos no Senhor. E aqui ele já tinha outras obras escritas, já tinha uma vida na presença de Deus, sabia que se morresse ia para o céu, tinha certeza do CEP e do endereço aonde ele passaria a eternidade. E aqui ele aplica essa frase: nós só podemos repousar com segurança no Senhor. E aí o salmista Davi corrobora: porque está batido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera ainda um pouco, eu te louvarei. Partindo para algumas aplicações do texto que acabamos de ler, do poço ao topo. Todo mundo conhece a história de José, o José do Egito. Quem não conheceu lendo a Bíblia, conheceu assistindo as minisséries ou a telenovela da Record, que a Record passa. Então quem não conheceu lendo a Bíblia, conheceu pela Record. Lá aumenta um pouquinho para dar drama, mas é José, tá?
A história de José não teve um sabor de mel, como uma música que a gente conhece, muito difundida. Não teve um sabor de mel. O auge em sua vida foi marcado com traição. Seus irmãos o traíram e o venderam. Decepções com aqueles que ele mais amava, o venderam, o traíram, e ainda falou para o seu pai que ele tinha sido morto, estraçalhado por animais selvagens. Acusações. A mulher de Potifar soube muito bem acusar esse rapaz. Prisões. 13 anos ficou numa cadeia, injustamente. E também foi marcada a sua trajetória, o auge da sua vida. Esse mesmo José aqui, é esse que nós acabamos de ler no capítulo 41, versículo 44. Que Faraó fala para ele: pezinho e mãozinha de qualquer morador de toda a terra do Egito, só vai levantar se você autorizar. Como é que foi o começo desse rapaz? Como é que foi a trajetória desse rapaz? Por que eu estou falando isso nessa noite? Eu não ia pegar nunca o texto de Josué e prosseguir. Não tive coragem de atrapalhar as ministrações do pastor Brunella, não. Tem juízo, né? Eu tenho juízo. Talvez a história de José se pareça com a história de muitos aqui. Talvez a história de José se pareça um pouco com o enredo que alguns vivem, ou já viveram, ou ainda viverão. Porém, José deu resposta a todas essas questões e a toda a sua história com uma postura: perdão e obediência. Repita bem alto comigo: perdão e obediência. Vamos lá? Perdão e obediência. Como é que você tem respondido a todos os embates da sua vida? Você tem respondido com o murro fechado? Você tem respondido com bicuda? Você tem respondido com: te cancelo das minhas mídias sociais? Você tem respondido: aqui nunca mais, você não serve para ser meu amigo? Esse menino desde cedo aprendeu o poder das palavras perdão e obediência. Hernandes Dias Lopes, quando ele vai falar sobre esse pedaço de história de José, olha o que Hernandes Dias Lopes escreve: não podemos administrar as circunstâncias que nos cercam, não podemos administrar na maneira de impedir com que elas aconteçam. Nós não temos o poder de administrar, não vai acontecer. Mas podemos administrar nossos sentimentos, nossas emoções, as nossas reações. E ele continua: não podemos administrar o que fazem contra nós. Eu não posso impedir, Renato, ninguém falar mal de mim, ninguém me escarnecer, ninguém levantar uma acusação, uma fake news contra a minha vida, contra a minha moral, contra a minha família, contra a minha igreja, contra o pastor da minha igreja. Eu não posso impedir isso. Mas podemos decidir como vamos reagir a essas ações. E eu quero te perguntar nessa noite: como é que você tem reagido aos embates da vida? Quais são as respostas que você tem dado às pessoas que caluniam de você, que falam mal de você, que querem de segunda a segunda puxar o seu tapete?
Amados, chorar com os que choram é muito fácil. Celebrar a vitória daquele que está sorrindo, aí é complicado. Alonso, eu queria aquela vaga. Nossa, estou lutando para conseguir aquela vaga. Você conseguiu? Tem 300 anos. Danado foi lá e conseguiu. Não sei o que ele fez. Com certeza ele fez algo que eu não tinha feito. Por isso que ele conseguiu. Repito, chorar com os que choram é fácil. Se alegrar com a conquista do outro, se alegrar com a vitória do outro, aí é mais difícil um pouquinho, porque talvez aquela vitória é o que você está procurando. E você começa a olhar e fala assim: vou orar não. Ele venceu e eu não venci. Ele está prosperando e eu não estou. Ele está avançando e eu estou parado. Quais são as respostas que você tem dado, amados? Essa igreja, amada, ela nunca vai ser uma igreja coachizada. Não sei se é essa a palavra, se não for, me perdoa, tá? Perdão. Nós não vamos ser autoajuda na vida de ninguém, mas nós vamos ser ajuda do alto para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus, porque nós vamos pregar a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela liberta, a palavra do Senhor transforma, a palavra do Senhor muda ambientes, a palavra do Senhor quebra cedros no Líbano. A palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela vence Satanás e o seu exército. Então essa igreja, amados, ela vai pregar a Bíblia. Ela vai anunciar que Jesus está voltando. E se você não tiver certeza da sua morada com Ele, recalcula a rota, acerta o passo, porque a eternidade é logo ali. Lembro de uma palavra que o Josley falou lá em casa. Dia 3, naquela terça-feira que vocês estavam lá em frente à minha casa. Eu tinha planos para ele, lembra, Josley? Eu tinha planos para ele. Nós também tínhamos muito. Mas Deus tem o céu para ele, de eternidade a eternidade. E eu sei que ele está lá com Jesus. Eu sei que ele está lá com Jesus. Se puder deixar aquela frase do fundo na tela, por favor. Eu acho que ela vai comunicar muita coisa para você. É duro te seguir, mas é impossível te deixar. É impossível caminhar sem o Senhor. É impossível caminhar sem pegar nas mãos de Jesus. Amados, esse José, esse rapaz, ele tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado, mas tudo mesmo. E vou te falar por quê e vou te provar por quê. Acompanha comigo. Quem era o pai de José? Quem era o pai de José? Jacó. Qual o título que esse homem tinha? Antes de se transformado por Deus em Israel: enganador, trapaceiro, usurpador. Jacó. José, filho de Jacó. A mãe dele era Raquel, esposa de Jacó. A tia dele era Lia, também esposa do pai dele. As duas brigavam por causa do Jacó, de unha em dente. Olha a confusão. Briga com a minha mãe não, você está falando com sua tia. Tenta imaginar aí. O avô dele era Labão. Quem era Labão? Só para refrescar sua memória, Labão foi aquele que prometeu Raquel e entregou Lia.
Labão também é aquele que mudou o salário de Jacó só 10 vezes. Não, você está ganhando muito, vou tirar a sua comissão. Não, você está prosperando, daqui a pouco eu vou ser seu empregado. Labão não conhecia o poder da palavra honrar, por isso que ele tinha medo de Jacó ficar maior que ele. Os seus irmãos, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 37:4, vai falar assim: os irmãos de José o detestavam, e a partir desse momento, não conseguiam falar com ele pacificamente. Tinha tudo ou não para dar errado, Douglas? Tinha tudo ou não para sair chutando o pau da barraca? Mas ele deu respostas diferentes. Ele deu respostas diferentes. Ele deu respostas diferentes. Eu não controlo o que fazem comigo, mas eu controlo como eu vou reagir a cada ação que fizerem contra mim. E assim foi toda uma infância perturbada de José. Irmãos que não gostavam, um pai que amava mais ele do que os outros, demonstrava mais amor por ele do que os outros, e a fagulha do ciúme foi essa. Mas José nunca deixou de ser obediente, José nunca deixou de perdoar. E Efésios, Paulo fala para a gente em Efésios 6, 2, 3, o primeiro mandamento com promessa: honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Não é honrar pai e mãe se ele for bom, se te der presente, se te adular. É honrar pai e mãe, seja o pai, seja a mãe, do jeito que ele é. Honra pai e mãe. Esse é o recado da Bíblia. Qual que é o segundo versículo? Para que os seus dias sejam prolongados sobre a terra. Esse menino que tinha toda essa história, tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser um menino revoltado, cheio de trauma, agressivo, daquele jeito na escola. Ele deu respostas diferentes por onde ele passou. Pergunto para você: você tem andado pelas ruas de Governador Valadares? Quais são as respostas que você tem dado para as pessoas que estão te vendo? Jesus está vendo, as pessoas estão vendo Jesus nas suas ações? Por muitos anos, amados, eu e meu irmão aqui, nós somos de uma cidade chamada Santa Rita do Itueto. É a 9ª maravilha do mundo. Se passar de 80 já não tem mais cidade, né, Gilmar? Ficou para trás. Passa devagarzinho para você conhecer a cidade. Mas lá até hoje, os nossos amados irmãos presbiterianos, assembleianos e batistas, maranatas e por aí vai, tem o costume de carregar a Bíblia debaixo do braço. Por muito tempo, esse era o sinal: é crente. Hoje a gente está vindo para a igreja, nem Bíblia mais está trazendo. Nada contra o celular, nada contra. Só um puxãozinho de orelha grátis. Isso aqui está sendo queimado em muitas nações. Muitas nações rasgam páginas. Se você nunca entrou, entra. Igreja perseguida. Muitas nações, irmãos nossos, rasgam
essas páginas aqui e colocam em buracos e se reúnem 2, 3 horas da manhã, num lugar escuro, numa caverna super escura, sabe para quê? Para começar a ler aquilo que eu e você temos liberdade de carregar, e às vezes temos vergonha de carregar. Porque isso aqui não vai passar. A palavra do Senhor diz: passarão os céus e a terra, minhas palavras não passarão. Mas carregar uma Bíblia para quê? Para que você carrega carteira de motorista no bolso? Para que você leva a carteira de motorista no bolso? Agora você leva ela no aplicativo. Mas se você não tiver ela no aplicativo, o guarda, tem algum policial que pode autuar. Não é assim, doutores? Então você tem que carregar o documento, não tem? Ele atesta que você pode dirigir. Você está apto para dirigir. Você está carregando o documento que te dá aptidão para o céu, para falar assim: eu sou de Jesus, o sangue de Jesus me lavou, o sangue do Cordeiro me comprou, eu não sou mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Eu não só carrego ela nas minhas mãos ou debaixo do braço, mas ela habita em mim, ela está em mim. Os irmãos de José nunca entenderam o que ele carregava. Ele carregava princípio de Deus desde a sua tenra infância. Aos seus 17 anos, Gênesis 37, 2 vai dizer isso. Aos 17 anos, Jacó manda José. Nós somos um lar de 5 irmãos. Eu mais o meu irmão, a gente já brigou muito feio. Eu dei uma latada na cabeça dele, ele também me deu uma latada na minha cabeça. A gente resolvia um negócio assim. Lei da roça, sabe? E funcionava, né, Gilmar? Nós dois estamos vivos, olha só. Ele está mais vivo que eu, o bicho está parrudo, né? Mas nós estamos aqui, com latada na cabeça. Nós estamos aqui. Mas o Jacó mandou o José tomar conta dos irmãos. E os irmãos de José, misericórdia, é só Deus para mudar uma história, irmã Beth. Porque era um pior do que o outro. Era a capivara de um, era uma mais ruim que a outra. Não tinha um que prestava. Para você ter ideia do que eu estou te falando, amado. Teve um menino de Jacó, chamado Rúben, o primogênito. Sabe o que ele faz? Ele se deita com a esposa do seu pai, com a concubina do seu pai. Olha o nível moral desses irmãos. Mas José deu resposta desde a sua tenra idade, diferente. Aqui está um segredo. Essa igreja não vai te dar 5 chaves, 10 chaves, 20 chaves para a vitória. Essa igreja vai te dar a Bíblia para você estudar, ler e pular dentro dela. Se a palavra é chave, pega essa chave então, irmão. Quer um segredo para você ter Deus no seu coração? Obedeça a Deus. Perdoe. Sabe por quê? Hernandes Dias Lopes também escreveu: o perdão restaura o relacionamento, e a obediência mantém os relacionamentos. O perdão restaura, a obediência mantém. Parentes, para os meninos que pensa que já fez 12, 13, 14, 15 anos, é dom do nariz, eu não preciso obedecer meu pai. A Bíblia é para que os seus dias sejam prolongados. Quer viver longe?
Quer viver longos dias sobre a face da terra? Obedeça pai e mãe. Todo mundo está fazendo. Lá em casa tem uma frase que a Júlia sabe, ela de coisa de alto. Você não chama todo mundo, você chama Júlia Silva Oliveira. Se todo mundo está fazendo, estou nem aí, você não vai fazer. Você não chama todo mundo. Meninos que estão me ouvindo, já cresci, já sei para a rua sozinho, beleza. Fala para o seu pai, fica em casa descansando, sua mãe descansando, e aí você vai para a rua trabalhar, e vai pagar as contas, né Renato? Boa proposta? Você vai ver o quanto que o seu pai e sua mãe rala para você desobedecê-lo. Para você às vezes ser um filho que não dá valor. Esse menino aqui, José, mesmo sendo afadigado por toda essa história, que parecia uma tragédia, obedeceu seu pai, honrou seu pai e perdoou seus irmãos. Aos 17 anos, começa o martírio, aí sim um martírio pesado na vida de José. É vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas. E essa caravana pega esse menino, leva para o Egito e chega lá. Vende ele para quem? Potifar. Quem que é esse Potifar, gente? Esse Potifar nada mais era que o comandante de Faraó. O homem era importantíssimo. José é levado para a casa desse comandante chamado Potifar. A Bíblia fala, presta atenção, a Bíblia fala que quando José chega, Gênesis 39, de 1 a 6 e alguns outros versículos de 21 a 22 vai narrar isso aqui. Quando Potifar coloca José como mordomo da sua casa, viu, Jean? Potifar coloca o José mordomo da sua casa. Sabe o que acontece? Deus vai lá e usa aquele menino com tamanha graça, que o Potifar começa a prosperar, começa a comprar fazenda, começa a comprar carro novo, e o dinheiro começa a aparecer. Potifar confia tanto nesse menino, que passa tudo para ele. Potifar, a Bíblia fala, só você ler, capítulo 39, de 1 a 6, depois você pega do 7 até o 22, vai narrar isso aqui. Que Potifar confiava tanto em José, que Potifar não sabia de nada que tinha, a não ser o pão que comia. Esse menino que tinha tudo para dar errado, está ajudando um homem agora a prosperar. Ele nem sabia o que tinha, mas ele tinha. Quais são as respostas que você está dando para o mundo? Quais são as respostas que você está dando para a sociedade, para a sua família, para os seus amigos de trabalho que te caluniam? Quais são? Já experimentou orar por elas? A Bíblia fala que Jó teve a sua sorte mudada quando ele amaldiçoa, começa a apontar pecado, ou quando ele ora pelos seus amigos? A Bíblia fala que Jó teve a sua história mudada quando ele começou a orar pelos seus amigos. Respostas diferentes. Eu quero dizer para você, amado, a nossa dor não vai nos parar. Quem recebe essa palavra? A nossa dor não vai nos parar em nome de Jesus. Cada um de nós aqui carregamos um trauma, carregamos uma dor, carregamos algo que às vezes tenta nos jogar para trás, tenta nos prender, tenta dizer, você não consegue, você é filho de fulano de tal, você é filho de ciclano de tal, seu pai não tem condição, sua mãe, você não tem pedigree. Ah, amado, aqui na terra talvez nós não tenhamos, mas no céu, o nosso Pai é dono do ouro, da prata, do céu e da terra, e de tudo que existe sobre a terra e debaixo da terra. Talvez já te perguntaram, quem você acha que você é? Eu sou filho de Deus, o Todo-Poderoso.
A Bíblia fala que ele me fez filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro da graça dele. Eu sei quem eu sou. E se me perguntar quem eu sou, eu vou falar: filho de Deus. Cuidado comigo, meu pai é poderoso. Meu pai mata e manda para o céu, meu pai mata e manda para o inferno. Meu pai chama Deus, o Todo-Poderoso, aquele que Moisés falou: quem que eu vou falar que me enviou quando eu chegar no faraó? Deus só fala para ele assim: só diga, o eu sou me enviou, e isso basta. O eu sou me enviou. José venceu. E aí José chega na casa de Potifar. A mulher de Potifar, a Bíblia fala que José tinha um porte muito bonito. O menino, além de crente, além de obediente, além de um coração perdoador, Lano, ele era bonitão, saradão. Quando a mulher de Potifar vê ele, fala assim: nossa vida, é meu. É meu, que quando ela pega na roupa dele, ele fala assim: sai daqui, Satanás, você não tem poder na minha vida. Quantas legalidades nós temos aberto para Satanás, e por isso que o diabo tem cirandado na vida de muitos. Quantas clicadinhas, é só uma clicadinha, não tem nada a ver. Satanás não precisa de uma porta aberta, ele precisa apenas de uma brechazinha, de uma legalidade minha e sua. Se aquele dia José tivesse dormido com aquela mulher, talvez no outro dia ele já seria o comandante de Faraó. Mas Deus não tinha comandante para ele, Deus tinha um governo para ele. Deus tem coisas maiores que Satanás está te banqueteando todos os dias. Acorda, acorda, Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Quem é os manjares, quem é os pratos de Satanás? José olhou para aquela mulher e saiu correndo. Uma parte da roupa rasgou, e aí vocês conhecem a história. E por isso ele vai para uma cadeia, vai para uma prisão, vai para uma masmorra. 13 anos ele fica ali. Quantos anos eu falei? 13 anos, por uma coisa que ele não cometeu, por uma coisa que ele não fez. Quantas brigas você já arrumou porque você não fez, e o outro falou que você fez, e você partiu: agora eu vou partir para cima, agora eu vou resolver no braço. Já mandei mensagem atrevida, desaforada, e o sujeito não tomou tenência. Agora eu vou fazer um encontro de mão e rosto, né? Ele não teve pecado para estar ali 13 anos. Mas ainda numa masmorra suja, Alonso, sabe o que esse menino faz? Ele consegue liberar perdão para aquela mulher, aquela encapetada da esposa do Potifar. Ele libera perdão para ela, ele libera perdão para os seus meninos, para os seus irmãos. E talvez na cabeça dele ele fala assim: estava tudo dando certinho, estava tudo dando certinho. Aí quando a gente toma um tropeção, a gente costuma lembrar, os gatilhos emocionais, eles caem tudo para cima da gente. Mas lá naquela cadeia, sabe o que ele fez? Lá naquela masmorra, cadeia não, lá naquela masmorra, ele se rende ao Senhor mais uma vez, e Deus o agracia tanto que o chefe, o carcereiro, entrega a chave da prisão, da masmorra na mão dele. E tudo, a comida, os meninos que estavam lá presos com ele, tudo era cuidado agora por quem? Pelo José. Até na prisão, Satanás devia olhar para José: como é que eu faço?
Manda uma mulher bonita, não dá certo. Manda os meninos, os irmãos dele jogar no poço, não dá certo. Manda uma mulher bonita agarrar ele, não dá certo. Manda ele para a cadeia, aqui também. Ele já dominou o negócio todo. Falo para o seu irmão. No seu trabalho as pessoas sabem que você é crente? Perguntar assim de pé de ouvido. Na sua escola, as pessoas sabem que você é crente? No futebol, né, Lano? No futebol, as pessoas sabem que você é crente? E olha que no futebol a gente fica com o sangue quente, lá o negócio fica feio. A sua vizinhança sabe que você é crente? Quando você faz um negócio, a pessoa toma prejuízo ou ela adquire um bem que vai ser bênção para a vida dela? Como é que você está dando respostas a essa nuvem de testemunhas que está aí fora, só nos espionando? Chega na cadeia e a gente partindo para finalizar. Chega na cadeia, amados. Tem lá o copeiro e tem o padeiro. Um dia o padeiro e o copeiro fizeram raiva no faraó. O faraó manda prendê-los. Chega lá nessa cadeia, chega lá nessa masmorra, está lá o padeiro e está lá o copeiro. O copeiro tem um sonho. 3 cachos de uvas, taratatá. O padeiro, 3 cestos de pão, e um passarinho comia sobre a sua cabeça. José interpreta o copeiro: daqui 3 dias você vai ser reintegrado no seu posto, e você vai servir o rei como você fazia. O padeiro olhou e falou assim: epa, vou estacionar meu carro pertinho dessa vaga, que tem coisa boa para mim. 3 cestos de pão, até os passarinhos comiam aqui em cima. 3 cestos de pão. Daqui 3 dias, Faraó vai te matar. Ele vai arrancar sua cabeça. E assim aconteceu. Os passarinhos que comiam sobre a sua cabeça eram os passarinhos que vinham arrancar os seus olhos, os corvos. E isso aconteceu. Porém, José pede: quando você estiver lá pertinho de Faraó, copeiro, lembra de mim aqui, fala com ele que eu não fiz aquilo com a mulher do Potifar, não. Ela, que a mulher é encapetada demais. Deus me livre, chamar a irmã Beth para ela, orar na cabeça dela. O copeiro esquece. Mas aí chega Gênesis 41. Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. O faraó tem um sonho. Ninguém interpreta. Os magos, os polivalentes da ciência lá, ninguém conseguia. Aí o Espírito Santo de Deus dá uma cutucada na costela do copeiro, e o copeiro já estava ficando meio assim, fala assim: o faraó mandou matar o padeiro que fez raiva nele, e agora os meninos que não conseguem adivinhar. Hoje na IBD a gente estava falando adivinhar. Eu pensei que você estava pensando, né, Carize? Marido e mulher entende isso. Eu pensei que você estava pensando, por isso que eu fiz isso. Era tipo assim com aqueles meninos: como é que eu vou adivinhar um negócio que ele pensou, sonhou? E ele não contou para ninguém. Ele contou 7 vacas, gorda, magra, isso, aquilo e tal. Esse ele contou, o outro faraó aqui não contou. Aí eu bugando as histórias aqui. Mas ninguém compreendia que sonho é esse: vaca magra, vaca gorda, gorda, espiga magra. A vaca magra engole a vaca gorda, e a vaca magra fica mais magra ainda depois que engoliu a gorda. E assim acontece com a espiga de milho. Que sonho, que loucura é essa? O copeiro lembra o José. E aí acontece.
Eu acredito que todos aqui conheçam uma frase. Foi da noite para o dia. Quem já ouviu isso? Foi da noite para o dia que aconteceu isso, né? Foi da noite para o dia, Carlão, que tudo floreou. O da noite para o dia na vida do São José demorou amargos 30 anos. Mas em 30 anos ele deu respostas que estão servindo para nós até hoje. E elas continuarão reverberando nesse mundo enquanto vida nós estivermos. O da noite para o dia, tudo aconteceu como num conto de fadas. José foi, apreciado por Faraó. Salmista Davi, falha a memória, Salmo 27 fala que os segredos do Senhor, Ele vai contar para quem? Para quem o teme. Os segredos do Senhor. Meus amados, eu não sei o que você veio buscar, eu não sei como é que você chegou nessa noite, mas eu quero te falar, a dor que você sentia, talvez seja a mesma dor que José vivenciou, mas ele deu respostas para essa dor, e essa dor não enclausurou, essa dor não o paralisou, essa dor não fez ele parar, essa dor não fez ele parar, e essa dor não vai parar você, não vai me parar, não vai parar a igreja de Deus. Aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, Deus é didático em tudo, amados. Deus não perde o controle de nada. Em Deus não existe casualidade. Tem uma música que o Titãs canta, o acaso vai me proteger. Não. Eu te sustento na palma das minhas mãos. Nós aprendemos quinta-feira aqui o tamanho, a grandeza desse Deus que mede as águas de todos os oceanos na concha de suas mãos. Eu não sei qual é o dilema que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a luta que você tem atravessado, mas eu sei que Deus tem poder nessa noite para quebrar cadeias e correntes que estão te amarrando, te travando. E eu quero que você fique de pé. Eu não posso oferecer nada para você, meu amado, mas o Deus que eu sirvo é um Deus que pode libertar a sua família, a sua história, a sua casa e a sua vida. Enquanto os meninos cantam uma canção aqui, se você entendeu o que Deus quis trabalhar com você nessa noite, eu quero te pedir, dê um passo de fé aqui. Eu não tenho nada para te oferecer, mas esse altar aqui cura. E nesse altar aqui, eu já fui curado e quebrantado quantas vezes. E eu só estou aqui em pé falando para vocês, porque Deus tem sido o meu refúgio, Deus tem sido a minha fortaleza, Deus tem sido o meu sustento. Porque às vezes eu acho que eu vou morrer e explodir. A pior dor que a gente pode sentir é enterrar um filho. Irmãos. Esse menino, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, não só vence suas lutas internas, mas salva através do perdão e de sua conduta a sua família. Ele manda lá, depois que ele se revela aos seus irmãos, ele manda lá
na terra de Canaã, manda buscar toda a sua família, e vem para o Egito 70 pessoas ao todo. Olha o que as nossas respostas, olha o que a nossa conduta faz. A minha conduta em Cristo, as minhas respostas em Cristo, salva gerações, salva nações, e eu te provo isso na Bíblia. José trouxe para o Egito 70 pessoas da sua casa. 430 anos depois, saiu do mesmo Egito mais de 2 milhões de pessoas. Porque um dia esse menino resolveu perdoar, porque um dia esse menino resolveu obedecer o seu pai, honrar o seu pai, liberar perdão. Oh, meu amado, perdão restaura, obediência mantém. Olha o poder que você tem nas suas condutas. Olha o poder que Deus colocou em você de salvar a sua geração. Se você está entendendo o que Deus está trabalhando, eu sei que tem pessoas aqui que estão recebendo essa palavra no seu coração. E eu quero desafiar você, vem aqui à frente, para um concerto com Deus. Deus sabe o que está nesse coração seu te atrapalhando. Deus sabe o que está nessa mente sua te caluniando, apontando, te acusando. Você não dá conta? Amados, nós não damos conta mesmo. Nós não damos conta. O Deus que nós servimos é que nos enche de graça para a gente continuar avançando. E nós vamos terminar esse culto essa noite pedindo a Deus que a presença dele vá para casa com a gente. Querido Deus e eterno Pai, Deus de toda graça, Deus de todo amor, Deus de todo poder, quem há na terra semelhante ao Senhor, que salva, que liberta, que transforma, que crava a eternidade nos nossos corações, que alinha vidas, corações e mentes, que perdoa pecados, que pega todas as acusações de Satanás e joga num lago chamado esquecimento. Quem é como o Senhor? Quem é como o nosso Deus? E Ele nessa noite está falando para você: eu sou seu Pai. Vocês não são órfãos mais. Paternidade de Deus está sendo gerada nessa noite em nome de Jesus. Paternidade do céu está sendo gerada no coração dessa igreja essa noite em nome de Jesus. Deus é o seu Pai. Deus é o seu marido, mulher. Meu marido me abandonou. Deus é o seu marido, como Isaías diz. Minha mãe esqueceu de mim, meu pai esqueceu de mim. Deus, todavia, não esquecerá de você. Ele falou isso na palavra dele. E todos aqueles que o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Pai Santo, ministra essa palavra, crava essa palavra na mente e no coração de cada filho e filha do Senhor nessa noite. Que as doces consolações, que a graça salvadora do Senhor e o amor que nos constrange possa estar conosco todos os dias, possa ser o nosso refúgio, possa ser a nossa fortaleza, possa ser o nosso consolo, possa ser o nosso conforto em nome de Jesus. Caminhando pelas ruas de Governador Valadares, que as pessoas saibam que você é filho de Deus. Na sua escola, filho de Deus. No trabalho, filho de Deus. Na vizinhança, filho de Deus. Sozinho no quarto, filho de Deus. Sozinho na sala, com uma menina do lado, filho de Deus. E que essa graça, e
que esse amor transformador possa estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a igreja do Senhor diz: amém. Deus abençoe vocês.